Olá, esse é o Design Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na AltV, a TV da internet, nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Vamos de aula IPOG? É o jeito prático, cheio de conteúdo para entrarmos aí diretamente no IPOG e saber muito mais sobre os módulos e seus cursos. A partir de agora, você vai saber tudo sobre iluminação e arquitetura. Essa iluminação aí projetada para as áreas urbanas e também aí para a valorização de fachadas de prédios históricos. E tem mais, hein? Estádios de futebol, hein? Vamos falar tudo a partir de agora. O nosso entrevistado já está com a gente aqui no estúdio, que fica no Morumbi, em São Paulo, que é o professor Luciano Hans Risotto. Ele faz aí as aulas, né, ministra as aulas dentro do IPOG na área de iluminação exteriores e projetos. Muito obrigada pela visita. Obrigado. E vamos seguir com essa aula IPOG, esse jeito aqui de conversar por meio de entrevista cheio de conteúdo, hein? Quero apresentar aqui o perfil, né, do professor Luciano. Ele é engenheiro, eletricista pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-graduado em gestão empresarial, atualmente é diretor comercial da Tecnovat, coordena a comissão de estudos para luminárias e acessórios da BNT Cobei, é professor das disciplinas de iluminação exteriores e projetos de iluminação de exteriores do IPOG, pesquisador de sistemas de iluminação pública e faz muitas palestras e seminários aí em torno da iluminação e a eficiência energética. Então, fica aí o convite a partir de agora. Espero a participação, perguntas, comentários, tudo a partir de agora pelas nossas redes sociais. Localize, @AltV, @Por Dentro da Mídia, @IPOG. Tudo pronto para você fazer a interação e fazer parte também deste conteúdo. Luciano, queria começar por aí. A gente sabe da importância e o peso que é a iluminação quando a gente está fazendo aí, projetando dentro do espaço mesmo, tanto de ambientes, também os exteriores. Mas tem uma situação que a iluminação traz, né, um lado muito mais de desafios e um lado criativo, né? Sim. Luz é criatividade, luz é ciência, luz é arte, luz é emoção. Então a luz nos transmite sensações, nos transmite o ambiente. Quando a gente fala de ambiente externo, uma cidade, uma fachada, um estádio, uma área onde a gente está ocupando, a luz nos transmite sensações e também está intimamente ligado à sensação de segurança, a sensação da gente transitar pelas ruas, pelos estádios, pelas áreas de uma maneira segura, nos dando a luz, nos dando a sensação, a visualização necessária para a gente ter uma sensação de bem-estar. A gente percebe, né, quando a gente acorda mais tarde, ou passo da manhã, né, tem outra mudança na sua rotina, a gente percebe essa luz, né, essa luz que é natural, e também aí a falta dela, né, esse espaço que a gente acaba também acomodando no nosso organismo como descanso, que são as noites, né, ou então uma forma também da gente ter umas outras sensações, né, com a escuridão também. Vamos então começar por aí, iluminação Sim. de dia e a iluminação aí para a noite, né, há diferenças, né? Há muitas diferenças e é importante, o primeiro passo para começar um projeto de iluminação externa é entender quais são as características do ambiente que a gente está iluminando durante o dia. Então, entender de que maneira aquela fachada, aquele local está sujeito à iluminação natural para saber como projetar a iluminação artificial, a iluminação no período noturno. E saber as diferenças, as técnicas, os conceitos do projeto. Olha que delícia ali, viu, professora? A gente já está vendo ali a orla Sim. do Rio de Janeiro. Ali é noite, né? Mas maravilha, né? Não é um convite? Sim, a iluminação traz essa sensação, chama a atenção e chama as pessoas para ocuparem os espaços. Sentidos, né? Sim. Realmente ali acaba ativando dessa maneira os sentidos, né? E quando a gente pensa também na iluminação, na aplicação para o desenvolvimento do projeto, se tem a questão também, qual ponto, né? Você queira ali dar destaque, vamos começar pelas fachadas, pelos prédios históricos. Sim.
Então, de chamar atenção para a fachada, valorizar a fachada no período noturno. Pensar também, os primeiros pontos no conceito do projeto é saber quem é o público que a gente quer atingir, quem é o público que frequenta aquele local, como as pessoas enxergam aquele local e como a gente quer que as pessoas enxerguem. O entorno, né? Porque às vezes aquele prédio tão iluminado e não se sabe ali o que tem ao lado, né? Exatamente. Mais uma vez, vamos dar um pulinho lá no Rio. Vamos lá. Nós temos ali, né, o Cristo Redentor, né? Isso. Com mais detalhes ali, né? Que geralmente, né, se tornou já um calendário, né, aqui no Brasil, a utilização dos recursos luminotécnicos, né, para as mensagens, né? Os meses de conscientizações, né? Ali a gente está com o tom do rosa, que provavelmente foi aí mais voltado para o Dia da Mulher, né? Para o mês de março, dessa maneira. E ali ao lado também estamos com outro ponto aqui em São Paulo muito visitado, né? Que se torna aí também, está em frente ao Parque do Ibirapuera, também se tornando. São duas questões, né? Que a gente está olhando e agora essa é a terceira, né? Que esse momento, né? É muito perceptível e quando não se tem a iluminação é mais ainda perceptível, né? Sim. A gente sente muito a iluminação quando sente a falta da iluminação. Mas nesses casos que a gente está vendo a iluminação do Cristo Redentor, do Monumento às Bandeiras em São Paulo, de duas maneiras, representando alguma característica do mês da mulher, outubro rosa, novembro azul, essa comunicação com as pessoas, a interatividade da luz com as pessoas e também os cenários que são possíveis de criar com a luz branca também, então valorizando mais a arquitetura. Isso é uma pintura, né? Olha só, o mesmo espaço de dia, Sim. né? Olha o fundo, né? Esse contraste que temos aí de composição, né? De ambiente, tudo natural. Então também acho que como correlato, como busca, né? De autenticidade num projeto, é pensar também nessa imagem, né? Não tirar as características dele durante o dia que recebe a luz natural, né? Sim. Entender quais são as características da luz durante o dia, o sol, fonte de luz única, iluminando de uma maneira, e de várias maneiras durante o dia, desde o amanhecer até o pôr do sol, como essa transição da luz durante o dia, e depois criar um novo cenário durante a noite para valorizar a arquitetura e fazer algum tipo de comunicação com a população também. Falamos já agora também dessa pesquisa, desse olhar, essa observação necessária para o entorno, saber a demanda, saber o impacto de dia, de noite, o que aquele projeto de fachada, de espaço externo, né, do projeto luminotécnico exterior vai ali causar. Mas temos também recursos e ferramentas para isso, né? Sim. É importante essa análise do entorno. No caso dos dois monumentos que a gente viu, o entorno não é iluminado, ou tem uma baixa iluminação de entorno, então não precisa muita luz para dar um grande destaque. E também se pode fazer jogos de luz e sombra também, dependendo da característica do monumento, da fachada, uma iluminação mais geral ou uma iluminação de detalhes, destacando alguns pontos da fachada e ocultando ou fazendo contraste de luz e sombra. Então, o trabalho da baixa e alta, né, luminância, né? Se tem esse equilíbrio também para esse espaço externo, né? Sim, transmitir uma sensação agradável de não... o que a gente chama de estourar a luz demais. Se o ambiente não é tão iluminado, pode causar um ofuscamento. Projetores mal direcionados também podem causar esse tipo de problema. Então compor o ambiente para ter uma boa iluminação. E tudo isso passando aí pelos projetos, deixando também aí detalhes da eficiência energética dessas fontes, né? Sim. Porque isso é importante também citar quanto tempo, né, vai precisar, vai durar e quanto tempo vai precisar da primeira ou das próximas revisões para o projeto não perder as características, né? Exatamente. Que é muito comum e fica muito feio, né? A gente vai visitar alguns lugares e fala... Nossa, tem alguma coisa diferente aqui, ou então, esse teto, esse ponto de luz, essa fonte de luz não é o mesmo que está na frente. Geralmente acontece isso, não é? Acontece muito, desde o problema da concepção do projeto até, principalmente, a característica de manutenção. É um ponto que eu converso muito durante as aulas, é a importância de saber que um projeto ele não tem que ser bonito somente na hora de inaugurar e tirar a primeira foto. Ele tem que ser um projeto durável que se saiba as características de manutenção daqueles pontos que foram projetados, daquelas luminárias. Hoje o LED tem facilitado muito isso, pela alta durabilidade, alta eficiência e baixa depreciação do fluxo de luz dos equipamentos de LED. Muito mais do que com as lâmpadas vapor metálico, que se utilizavam muito em fachadas, que falhavam mais rápido.
E o LED está surpreendendo, né? Cada vez mais aí os pesquisadores seguindo, né? Cada novidade, né? A gente fica procurando fontes e também por meio de publicações ou visitando feiras, a gente fica já sabendo de cada detalhe, de cada avanço dentro desse setor. E está ficando importante e principalmente o preço, né? Está ficando acessível, né? Sim, cada vez mais acessível, cada vez com mais tecnologia aplicada nos LEDs. Hoje se fala muito de variações de temperatura de cor, se chama, tem alguns termos técnicos, mas de variações de temperatura de cor no mesmo produto, de acompanhar a característica da luz do sol, de pensar na iluminação também para as pessoas, respeitando o ciclo biológico das pessoas. Então, tudo isso é tecnologia aplicada para o benefício das pessoas. Vamos dar mais um passeio? Vamos ver mais os resultados da iluminação bem pensada, aplicada. E ter esse detalhe, né, que ela pode acontecer de fora para dentro. Olha que delícia, e essa baixa luminância aí do entorno, né? Mas é um espetáculo. Sim. Exatamente, né? O local já é um espetáculo, né? E ele compõe mesmo como se fosse a mensagem necessária desse teatro, né? Exatamente. A questão de valorizar a história, de valorizar o monumento e todas as técnicas que aí estão aplicadas. Eu comento muito durante as aulas sobre esse projeto e como é possível também, de acordo com essas ideias, com esses conceitos, reproduzir isso em outros projetos, né? Por que a iluminação externa com uma aparência de cor, com uma temperatura de cor? Por que a iluminação interna com outra temperatura de cor? A questão da valorização do ambiente, dos arcos, das curvas, a questão da luz vertical. Olha esse pensar, né, Luciano? Sim. Refletir, né, essa iluminação diretamente num produto, numa área, né, e pensando no qual produto ou qual fonte de luz colocar ali também nos edifícios, mas que traga também ali a extensão para um ponto natural, que é um rio ali, né? Sim, a questão do reflexo da água, da luz na água, a questão do ambiente, né, de uma alta luminância do entorno nessa foto, apesar do céu estar escuro, mas o conflito visual também que existe desse ponto de vista com a iluminação dos outros. Muito interessante. Muito interessante como chamar a atenção para um tipo de iluminação com toda essa iluminação que tem no entorno, né? As fachadas em grandes avenidas no Brasil também, de que maneira a gente dá um destaque, de que maneira a gente pode interagir com as pessoas também nesse tipo de iluminação. Chamando atenção para as cores, chamando atenção para as formas. Ali também, né? Toda a valorização também em torno do que a gente pode trazer, do que é estilos, né? A conservação também de um ponto importante histórico dessa maneira, né? Olha, outro detalhe, né, Luciano? Acho que ali complementa o que a gente está falando por aqui, pelo estúdio, né? De trazer essa realidade, né? E puxando isso cada vez mais como um destaque, né? Tudo, gente, pelo projeto luminotécnico, né? Acho que essa afirmação do que a gente pode conquistar utilizando adequadamente, né? Ali já de dia, né? Olha a diferença, a diferença, né? Do dia para a noite, isso é muito importante. Então, e também sabendo a proporção, né, do que é a aplicação da luz corretamente, o que isso vai causar. Olha aqui a nossa aqui no nosso espaço também, né? Ali é Brasília, né? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, desculpa. Estou vendo distante, mas exatamente, né? A mesma foto, só que feita de dia e outra durante a noite. É um hábito que a gente tem, a gente acaba também trabalhando com isso, de mesmo em férias, sair fotografando os locais de dia à noite, parando na frente dos locais, se sentindo usuário daquele espaço e também sentindo o que a iluminação está nos proporcionando. Então, às vezes, tive a oportunidade nas últimas 2 semanas de fazer uma viagem também e parei em vários pontos para sentir a iluminação. O que essa iluminação está me trazendo? Até antes de analisar toda a técnica do projeto, entender o ambiente e o que as pessoas estão sentindo em relação ao que a luz transmite. Hoje você fez uma viagem, né? Porque você mora em Campinas. Isso. Acabou vindo aqui para São Paulo, né? Aqui nos nossos estúdios no Morumbi, para o Design e Arquitetura. E pegou já o início do dia, né? Sim. Então, um pouquinho de escuridão, mas muito pouca. Mas o serviço público urbano tem que entender também esse tipo de impacto que traz, né? Uma aplicação correta do projeto luminotécnico também para as rodovias, né? Sim.
tanto nas rodovias, qualquer espaço urbano, as fachadas também públicas fazem parte da iluminação pública. Para as rodovias, para as pessoas circularem de maneira segura, terem um nível de iluminação adequado e ter um planejamento urbano que favoreça a iluminação, de pensar num plano diretor de iluminação pública. Plano diretor de iluminação pública, gostei, viu, de voltar a ressaltar essa importância e esse tema, porque a gente tem as situações que a gente também precisa, mas é necessário? Sim, vem a informação que a gente vai falar daqui a pouquinho mais detalhes do que é a iluminação urbana, mas vem a informação direta de sinalização que vai trazer todo o conforto e principalmente a segurança, né? Sim. A importância de iluminar corretamente as cidades e uma coisa que a gente valoriza pouco no Brasil e deveria valorizar mais, que é a questão da uniformidade. Hoje no Brasil, diferente de alguns países, da maior parte dos países na Europa, no Brasil a gente utiliza a própria rede de distribuição, o próprio poste de distribuição elétrica para fixar os equipamentos. E o correto seria a gente ter um projeto luminotécnico com postes exclusivos para iluminação, para favorecer a uniformidade do ambiente e não ter aquelas zonas de claro e escuro. Então, se a gente tem um espaçamento... Assusta, né? A gente na estrada, bastante, na rodovia. Na calçada também do pedestre, que é o elo mais fraco dessa ligação no conflito entre veículos e pedestres, e a gente circulando numa calçada, numa cidade, a gente tem que ter a visualização da pessoa que vem em nossa direção. A gente tem que caminhar por uma calçada de uma maneira segura. Segura, né? E não com aquela descontinuidade da iluminação. Então, em alguns países, a gente percebe até um nível de iluminação, talvez, que a gente considere um pouco mais baixo do que a gente se sente bem, porque a gente tem mais sol aqui, e lá fora talvez o nível de insolação não é tão grande em alguns países, mas durante a noite os níveis mais uniformes. Então a gente tem que buscar isso nos projetos, porque a uniformidade. Afeta diretamente todo o nosso sistema, o organismo, né? Sim, luz diretamente. É arte, luz é vida, né? Então, diretamente o que a gente está ali também sentindo, percebendo. Vamos ver então fachadas aí de prédios históricos, fachada comercial e fachada residencial para a gente fazer essa avaliação e trazer esses detalhes, né? De quando se passa de um projeto mais ali voltado para exteriores, outro mais voltado também para exteriores, mas numa proporção aí mais para destacar as cores, a logomarca de uma empresa e também aí o destaque para a questão mais residencial, né? Que é uma extensão, né? A gente também quer que a nossa fachada, a frente da nossa casa, fique ali também como mensagem bacana e complementando aí tudo que foi pensado como arquitetura. E dentro desse desenvolvimento, né? A gente sabe que as fachadas tem aí um princípio, né? E esse princípio ele parte aí de um projeto que, novamente, é a primeira necessidade, as demandas, a utilização, né? Acho que é a grande questão, eu acho que vai seguir muito com isso, é a sustentabilidade, né? Como fazer ali a iluminação, ela também ser sustentável. Não estou falando diretamente de energia aí sustentável, mas estou falando também de produtos que estão aí em linhas de produção e também já estão disponíveis com essas características. Sim. Sim, sustentabilidade não só na economia de energia, mas pensar na concepção do produto sustentável até o destino final, até o descarte daquela lâmpada, daquele LED, de como fazer o descarte correto. Então, e trazendo para as pequenas dimensões, para proporções menores, numa residência, a gente pensar como iluminar a residência de acordo com o uso das pessoas. Chegando na sua residência no período noturno, como visualiza a residência. Como estacionar um carro ou chegar a pé e entrar de uma maneira segura e fazer a transição do ambiente externo com menores níveis de iluminação, um meio termo na entrada e a parte interna com mais iluminação. Isso vale para uma residência ou talvez em um caso um pouco mais extremo, uma farmácia, que a gente tem aquele efeito, ou um supermercado, a gente sai de estacionamento, aí já dá de cara com um nível 10, 20 vezes maior do que se tem na área externa. Então, de pensar nesse projeto de uma forma que não vá agredir o olho da pessoa, não vai dar aquela sensação de muita iluminação. Eu vejo muito isso, eu trabalho até mais tarde, então eu circulo muito à noite. Me incomoda. Eu falo assim, eu vou pular, eu vou no outro. No supermercado eu vou numa... Porque acho que já passou, né, essa ideia de que a luz branca, tudo muito claro, muito em excesso, é o que vai trazer confiança, é o que vai trazer ali também uma oferta melhor, né?
Eu acho que tem que se ter esse acomodar, né? Esse acomodar dos sentidos também aí do quem é o seu cliente. Nesse caso, a gente está falando mais do setor aí de consumo. Vamos ver então essas imagens? Aí vamos começar pelas fachadas, né, de prédios históricos, depois a fachada comercial e depois a fachada residencial, né? Esses detalhes aí, porque aí em cima dessas imagens já poder descrever e detalhar dessa maneira. E ao mesmo tempo, hein, já estou reunindo aqui as informações, a participação de vocês, já começo. O que nós temos aqui, Luciano? A maior imagem ali, o Portão de Brandemburgo na Alemanha. Na Alemanha. A questão importante desse projeto, a questão, além da valorização do monumento, mas da questão do contraste de luz e sombra. Então, de conseguir transmitir também, através da luz vertical, sim, da dimensão e da profundidade do monumento. Que é a posição, então, né? De onde está essa fonte de luz, né? Como posicionar vertical, as fontes de luz. Então, até pela foto dá para perceber os projetores embutidos de piso e luminárias fixadas na própria fachada, na parte interna, favorecendo essa iluminação vertical, escondendo ao máximo a fonte de luz para não dar nenhum tipo de ofuscamento e compondo com o resto do ambiente. Então, na imagem talvez fosse mais óbvio iluminar a fachada de uma maneira geral, mas a questão a gente enxerga por contraste. Então, o contraste de luz e sombra, a questão importante. E numa fachada de hotel, comparado também à luz durante o dia, a iluminação diurna, natural, e a iluminação noturna, a questão também das sombras, de saber a luz do sol projetando uma sombra para baixo e os equipamentos de iluminação no período noturno, os projetores, de baixo para cima projetando a sombra de uma maneira diferente. Um cuidado que eu chamo muito a atenção e que aparece sim, nessa foto é a questão de iluminar fachadas de vidro. O vidro absorve a luz e acaba não dando aquela impressão de acender. Talvez o que acenda ali, que aparece na foto, na parte sim, central e na parte superior, é a moldura. Então o vidro continua dando o contraste negativo com o contraste positivo da iluminação da fachada. Então, justamente de criar um efeito também de luz de baixo para cima, um efeito mais cênico, uma iluminação ressaltando mais detalhes e características de luz e sombra. É muito momento para criatividade, né? Sim. Ali, a gente já viu muito isso, né? Entrada de uma residência, né? Olha que situação, né? Que legal essa composição, né? Essa valorização, né? Sim, e pensando também na circulação das pessoas, cuidando sempre para não ter certos tipos de ofuscamento com luminárias de parede, mas também pensando nas pessoas que vão circular por esse ambiente para transitar de uma maneira segura. Eu comento sempre o cuidado que tem que se ter também com iluminação de escadas, para não tirar o contraste também, para não dar algum tipo de reflexo ou ofuscamento que possa contribuir para uma situação insegura de alguém que vai transitar por esse local e poderia estar sujeito a tropeçar ou não visualizar bem. O contrário, de iluminar as escadas, as entradas, os caminhos de uma maneira segura para a circulação das pessoas. Né? Olha ali, né? Toda vala, eu gosto muito, viu? De pensar no projeto e trazer, né, esse detalhe que se torna também uma pintura, a complementação. E valoriza tudo, né? Desde o material empregado, ali também as técnicas, pinturas, o paisagismo desse jeito, né? Para tudo isso, temos que pesquisar muito, né? Tem que estar sabendo o que está acontecendo no mercado, quais são esses recursos, esses equipamentos, né? E ter detalhes, né, do que é a linguagem também, que tipo de cálculo que deve ser feito também para cada situação. A gente tem a fotometria, mas a gente tem outros recursos que nos ajudam também a chegar a esse cálculo, que são os equipamentos hoje, a tecnologia ajudando muito essa medição de ambientes. Exatamente. A parte do projeto, começando então por todo esse conceito que a gente viu agora no início, de entender os locais e procurar referências normativas para os projetos. Então, uma referência normativa de iluminação de fachada, de iluminação externa, de iluminação de interiores, já resolvendo desse jeito, né? Isso. E depois usar a criatividade. Aí também usar a criatividade para atingir esses níveis, para conseguir esse resultado no projeto. Vamos ver então resultados aí proporcionados dessa maneira, hein? Com a utilização de normativas, equipamentos, trazendo aí todos os recursos desta forma para trazer aí resultados bacana. Ali foi um trabalho, nossa,
Que legal, hein? Projeto também de destaque, independente no Brasil. Independente, né, do que a gente tem de estação do ano, né, o momento que ali também vai estar ali muito mais em evidência as cores da natureza, ali ficou uma perfeição para uma noite, né? Sim. Trouxe muito do que é a realidade, trouxe muito valorizou muito mais o que a gente tem ali também, desse corredor, né? Exatamente, do Jardim Botânico? O Palácio em Brasília. Em Brasília. Isso. E aonde valoriza então a luz de baixo para cima, iluminando o tronco e iluminando o verde da vegetação. O mesmo tipo de equipamento para uma aplicação completamente diferente, não uma vegetação, não uma árvore, mas uma fachada. Então, utilizando também a fotometria, por exemplo, nessa foto, uma fotometria de um embutido de piso assimétrico, quer dizer, ele joga a luz mais para a fachada do que para o lado onde estão as pessoas circulando e cria esse efeito de luz mais geral em toda a fachada com a luz de baixo para cima. De baixo para cima. Exatamente. Olha aí. E já o posicionamento, né? Mas o cuidado também que tem essa que ter com a luz rasante. Essa técnica, quando ela segue na parede, tem um nome, né? Sim, grazing light. Grazing light. Então, é iluminar favorecendo, valorizando texturas. E o cuidado que a gente tem que ter, como aparece na foto, às vezes a gente não quer também valorizar tanto ou demonstrar tanto as imperfeições da parede, exatamente. E também cuidado com a fotometria para ela não chamar atenção demais e estourar em algum ponto. Ah, sim. Outros projetos, como a gente vê também, fachadas históricas, igrejas, uma luz de destaque em certos pontos para valorizar a fachada, a arquitetura e chamar a atenção das pessoas para aquele ambiente. Então, chama mesmo, aí não tem jeito, olha ali. Essa é sensacional. Pontes também, nos últimos tempos tem se utilizado muito essas técnicas de iluminação com LED em cores e luz branca, mesclando para a iluminação de estruturas de ponte, dos estais também. Então, como posicionar os equipamentos, onde estão posicionados para dar esses efeitos. Vai a informação sobre a segurança, o espaço, passar a sensação ali também e a sinalização para a circulação de pedestres, carros, caminhões, ônibus, mas fica um detalhamento, né? Fica um trabalho de arte, sim, né? Sim, como nesse exemplo da ponte de Manaus, a questão da iluminação viária, para a circulação dos veículos na ponte e também para chamar a atenção da obra de arte. Então, para chamar a atenção das pessoas que estão tanto de perto quanto de longe para esse monumento. Sim. E o projeto luminotécnico, ele pode estar aí em todas as áreas, né? Eu acho que é muito difícil de falar assim, a luz só vai resolver para ambiente fechado, ambiente externo. Não, está em tudo, né? Está em tudo, é uma composição, né? Normalmente quem trabalha mais até com ambientes internos, iluminação externa muitas vezes é uma novidade. Então, sempre ela é aplicável em função de que onde tem normalmente um ambiente interno, tem uma área externa, uma fachada, uma área de circulação externa de pessoas, onde se pode fazer o projeto como um todo. E aí tem a valorização, né, que nós vimos também as fotos anteriores, mais o paisagismo, né, o verde aparecendo, né, os detalhes desse jeito. Olha essa sinalização aí do chão, para essa questão aí também novamente, né, para a informação de como quem está circulando ali, ir por onde, como fazer. Olha outros detalhes ali também dessa situação ali de ambiente. E é claro, né, esse contraste, o que a natureza pode trazer, o que a iluminação pode se aproximar e valorizar, trazendo esse espetáculo de detalhes desse jeito, né? Isso, a composição do ambiente, a utilização também de técnicas, de cenários, de controles de iluminação, para esses ambientes. Acho que é isso, técnica de cenário. A gente tem que olhar para a iluminação, eu vou trabalhar como um cenário aqui, a complementação, ou a partir, né, que às vezes você precisa, a partir da iluminação, com a iluminação você resolve muitas outras situações que você achava que precisaria, por causa da demanda, ser valorizado, então ser removida ou até mesmo ser trocada, substituída, e não. E às vezes a iluminação chega para atender dessa maneira, né? Exatamente. Compor o cenário, isso vale desde uma residência até a iluminação de uma cidade. No centro de uma cidade tem cenários... Falando em cidade, vamos passear rapidinho pela iluminação urbana, porque essa situação com
A gente está falando de detalhamento, né? E o plano diretor pensando na questão também da aplicação da iluminação aqui nas grandes cidades é importantíssimo, né? Sim, é de saber projetar, como aparece aí nas imagens, saber a necessidade de iluminação para cada tipo de via. Então, detalhar isso, estabelecer padrões, estabelecer padronizações de iluminação e necessidade de acordo com cada cidade. Aí eu trouxe até uma foto para evitar um pouco esse tipo de situação que aparece. Isso já não é mais, né? Não é mais aceitável, né? Jogar a luz para o céu, gerar poluição luminosa, isso é muito prejudicial. Nem deu a informação, nem deu a proposta que era a iluminação ali da via, né? Sim. E se fez toda essa confusão olha, a gente fica incomodado com aquela situação, né? Isso. Muita gente ainda percebe a iluminação, o ofuscamento como muita iluminação, mas está na hora de a gente qualificar mais os projetos e evitar essas fontes de luz, esses equipamentos que jogam luz para o céu. Evitar a poluição luminosa. Né? Aí você fica com todo esse plano aplicado para as cidades também. Exatamente. Quero aproveitar e falar o seguinte, né? Esse ano a gente vai ter Copa América, né? Mas o Brasil, ele foi muito aí, ganhou muita evidência, né? Nos seus projetos luminotécnicos previstos também para os estádios, né? Os espaços esportivos. Sim. Vamos assistir rapidinho e entrar nesse clima, visitar alguns estádios e a gente vai falar um pouquinho de como essa aplicação também, esse estudo dirigido para os espaços esportivos? Está aí, hein? Material de divulgação aí sobre os estádios utilizados, né? Os estádios brasileiros aí que foram reformados para a Copa do Mundo e que está cada vez mais, né? 2013 a 2014. 2014 foi a realização da Copa. Mas eu quero que a produção para colocar uma foto em destaque, que é o Beira Rio, né? Porque olha que interessante como é o trabalho da iluminação, da aplicação diretamente aí no caso do Beira Rio,
trazendo ele de dia, né? Olha o espetáculo que fica na foto seguinte, né? Isso com a utilização aí também da proposta, né? O principal utilização, né, Luciano, nesse caso é a bola rolando, é o futebol. Mas olha as cores aí, tudo bem que temos aí as cores do time, né? Sim. Você é do Sul, né? Sou. Então, por que eu estou falando isso? É porque o Luciano trabalhou no projeto da aplicação total aí do projeto luminotécnico, preparação aí para a Copa do Mundo, não foi isso? Sim, em vários estádios da Copa, um deles foi o Beira-Rio, onde eu tive a oportunidade de acompanhar desde a reforma, quando estava planejando a iluminação, a substituição da iluminação para atender os critérios da Copa do Mundo, e depois na aplicação e nos ambientes externos também do estádio. Tudo isso a gente também vai ter nas aulas, aí destinadas, né, para a questão do projeto luminotécnico exteriores e também aí olhando para os estádios, já que o Brasil tem tantas áreas desse jeito, tantos espaços esportivos para ser trabalhado dessa maneira, Sim, né? Eu costumo comentar muito a questão desses estádios, das técnicas, dos critérios para um projeto de iluminação desse porte e desse alto nível de iluminação necessário para uma transmissão em alta definição, num evento desse porte, e também trazendo para outras aplicações, outras necessidades de iluminação para outros tipos de campeonato, de porte de estádios e para outros esportes também. Então, muito bem, viu? Deu horário e eu quero só agradecer aí pelas participações, perguntas, todas vão ser aqui encaminhadas ao professor Luciano. Quero agradecer pela visita. Boa aula, vai entrar agora já nesse final de semana em aula, né? Obrigado. Porque Sim. o estilo IPOG é assim, as aulas começam sexta, sábado e domingo, né? Daqui a pouco em aula. Então tá bom. Obrigada e voltamos na próxima semana com mais designer e arquitetura.